Pronto. Realmente o sinal da Priscila está muito ruim. Pronto. Está me escutando? Está me Perfeito. escutando? Perfeito? O sinal da Priscila está muito ruim, não sei o que aconteceu. Nós já aumentamos o pacote da casa dela e tudo, mas realmente às vezes o sinal é ruim. Aí vamos tocando nós dois aqui, realmente vendo as perguntas, vamos Bora, tocar isso para bora. diante. Mas você estava falando, né, de você, né? Como é Vamos que, lá, como é que vamos começa a lá. sua história, que é Então, extremamente Renato, interessante. então, o que acontece, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado com carinho, com todo o carinho seu e da Clínica Ortocenter, do Carlos e de todos mais, e todos os médicos. Muito obrigado, é um prazer imensurável estar aqui falando para o teu público, para o teu cliente, falando aqui até para os colegas médicos que estão aqui, né? Eu sou eu sou um entusiasta, eu sou um apaixonado pela ultrassonografia, né? Eu vivo e convivo com a ultrassonografia diariamente na minha vida, né? Então, sempre que me convidam para falar dessa ferramenta, eu tenho um prazer imensurável em poder falar, seja para o leigo ou seja para o especialista, tá? Eu gosto muito, seja para quem for, eu me apaixono e se deixar eu passo o dia todo falando pelas vantagens, né? E a minha história começou lá em 2012, né? No final da residência, nós tínhamos a radiografia, a tomografia e lá atrás começando a ressonância como exames que nós conseguíamos visualizar a imagem com certa destreza. Ao contrário da ultrassonografia, nós não tínhamos o que ver, né? Não se faziam imagens boas, não se tinha um protocolo, não se tinha um direcionamento para o exame especificamente. E isso gerou uma certa curiosidade minha. Eu fiz, cara, não é possível. Raio-X a gente vê muito bem. Tomografia a gente vê muito bem. Ressonância aqui a gente já consegue ver muito bem. E ultrassom ninguém consegue ver nada, ninguém sabe de nada. E é um exame que a gente tem que aceitar de qualquer jeito. E um médico lá, um staff meu da residência, falou, doutor Paulo, falou, Felipe, ultrassom é um exame de fé. Você tem que ter fé em quem faz. E eu achei aquilo muito interessante, porque, cara, na verdade, ou você tinha fé no cara que fazia o exame, ou você desacreditava do exame, né? A gente pegava aquele laudo michuruca, duas, três frases, duas imagens sem nenhum padrão, sem nenhum tipo de qualidade, e tá aqui, ó, esse é o exame. Aceita, aceita, não aceita, meu irmão, pula para frente. E aí começou então o meu interesse em aprender ultrassom. Fui então para São Paulo, né? Na época da residência, a gente tem um custo de vida muito não alto, um custo de vida baixo, mas o que a gente ganha durante a residência, né? Os médicos que estão aqui sabem o valor que dá-se para se manter, de certa forma. A gente tem que trabalhar por fora, tem que fazer outras coisas finais de semana. E já naquela época, os cursos de ultrassom já tinham um poder de gasto, né? Na verdade, investimento, que não era tão confortável. Mas eu sempre falo que, a nível de investimento, a gente tem que sacrificar. E não era somente o curso, né? Era a passagem, era o hotel, era a troca do plantão, que eu tinha que pagar o plantão e ainda tinha que pagar o curso. E geralmente eu ficava uma quinta, sexta, sábado, domingo fazendo curso durante um período, né? E eu lembro que o meu primeiro curso eu fiquei 8 dias fora do Rio de Janeiro fazendo curso em São Paulo, um custo alto, né? E depois desse curso que eu voltei para o Rio de Janeiro, eu me apaixonei pelo método, me apaixonei muito, gostei muito do que eu vi. Só que quando eu voltei, Renato, eu falei, cara, é muito bom, mas eu achei muito raso, eu achei muito pouco. Eu, como ortopedista, né, dominador da área ortopédica, eu falei, cara, isso é muito bom, mas é muito raso, eu quero mais. Então,
Durante a finalização da minha residência, lá tinha um ultrassonografista, doutor Heroíso, que me falou: Felipe, tem um ortopedista que faz ultrassom em Goiânia. O que você acha de sei lá aprender? Eu falei: cara, eu vou. Então eu fui a Goiânia, onde eu conheci o meu professor, meu grande mestre, o doutor Monres, José Gomes. E lá a gente começou, então, eu comecei lá pelo módulo do membro inferior, né? E às vezes eu tenho alunos, Renato, que falam: Felipe, você acha que eu devo começar pelo membro inferior? Não, eu quero começar pelo membro superior. E eu falo: rapaz, então eu vou ter que cancelar minha vida hoje e vou ter que recomeçar, porque lá atrás eu comecei pelo membro inferior. Então, assim, a procrastinação dos colegas, né, as desculpas para não querer aprender o método são várias, né? Toda desculpa que aparece para mim, eu tenho uma resposta. Porque durante esse período de aprendizado, durante o período de residência, durante todo esse período de investimento, eu passei por todas as etapas da minha vida para chegar onde eu cheguei, né? Não foi cair do céu, não foi fácil, mas enfim. Aí eu comecei fazendo os cursos do Monris, fiz o membro inferior, fiz o membro superior, fiz o avançado, fiz o procedimento, fiz o procedimento avançado, fiz coluna, depois eu fui para Maringá com Túlio, fiz quadril, fiz outras especializações, enfim, durante 10 anos venho estudando aí, fazendo ultrassom, e hoje uma alta demanda de exames de média e alta complexidade, né? Não somente na área do diagnóstico, que eu acho muito importante, mas também no que concerne os procedimentos guiados por ultrassom para ortopedia. Eu sempre bato na tecla de que nós, ortopedistas, independente de laudarmos ou não, nós temos que ser um excelente anatomista, né? Por direito que nós somos, de já conhecer a anatomia, nós temos que saber bem a sonoanatomia da ultrassom, porque o procedimento guiado nada mais é do que uma consequência de uma avaliação, de um bom diagnóstico, e assim para você fazer um procedimento com segurança. Nada de adianta você só querer infiltrar e não saber o que ver, não saber enxergar a patologia, não saber enxergar justamente o diagnóstico. Imagina, você vai lá no consultório e você fala: Felipe, eu tenho uma dor no ombro. E eu falei: vamos infiltrar. E eu vou lá, boto o transdutor no teu ombro, não sei o que você tem, não sei a tua patologia, mas eu vou infiltrar. Será que isso vai dar certo? Claro que não. Então, antes de a gente pensar em infiltrar, nós temos que chegar ao bom diagnóstico do paciente. Porque após esse bom diagnóstico, qualquer outra coisa que depois passa-se do bom diagnóstico é muito mais fácil de se fazer. Então, essa minha vida hoje, depois dessa trajetória, né? Eu tive a sorte de te encontrar durante algum momento ali do aprendizado ainda. Lembrando que nessa época eu andava com um carro e dentro deste carro tinha uma máquina de ultrassonografia que valia 2, 3 vezes mais do que o carro, diga-se de passagem. E, cara, foi muito bom, porque na época era o carro que eu podia ter, né? Mas a máquina não, a máquina era a melhor que tinha antigamente, portátil era ela. E eu sempre dei muita ênfase ao investimento em tecnologia, ao investimento em um bom maquinário, né? Porque máquina de ultrassom não é prejuízo, não é um custo, é um investimento na minha profissão. Eu estou dizendo para mim mesmo: olha só, eu estou te dando a oportunidade de fazer a melhor imagem, de fazer o melhor diagnóstico e, consequentemente, ajudar o teu paciente, né? Quando eu inverto essa mentalidade de querer comprar máquina barata, de querer comprar qualquer coisa que tem no mercado, você está dizendo para você mesmo: cara, eu não vou te dar o que você mais tem que ter na ortopedia, que é justamente a boa imagem, a boa tecnologia para se conseguir fechar com maior facilidade um diagnóstico. Eu não estou dizendo que somente a máquina seja importante, mas imagina um piloto Hamilton num carro lá de 5ª categoria. Não tem como Hamilton ser o Hamilton, né? Então, o conjunto da obra, do carro dele, da competência como piloto,
sim, faz a perfeição dele como um campeão mundial. Então é isso. Essa é a minha vida. Hoje eu estou aí. Nós nos conhecemos e aí então nós começamos a fazer procedimentos guiados pelo ultrassom. E diga-se de passagem, foi um momento muito maravilhoso da minha vida. E foi justamente nessa época, Renato, onde eu de fato comecei a aprender e treinar procedimento. E eu lembro que a nossa primeira infiltração de quadril, nós fizemos em Caxias. Eu demorei 50 minutos para fazer esse procedimento. E depois que eu finalizei esse procedimento, eu liguei para o meu professor radiantemente feliz. Apesar da suadeira, do nervosismo, eu consegui fazer a infiltração de quadril numa paciente de vocês. Foi muito bom. E é isso. E aqui estamos para continuar esse papo. Realmente é muito interessante, né, essa sua história, que você começa dentro da ortopedia, que é a sua especialidade, que é a sua profissão, né? Você tem as botas, ou seja, todos os títulos que a ortopedia pode dar, e você, num determinado momento, nunca deixou de ser ortopedista, desvia para um outro caminho, que é o ultrassom, e faz diversas outras pessoas se apaixonarem pela técnica, né? Realmente, depois que você nos demonstrou as diversas possibilidades do ultrassom, não só no diagnóstico, assim como nos procedimentos que a gente vai começando a fazer, vai começando a estudar, a gente compra o equipamento aqui, a ver a imagem, né, e a gente começa a se aprimorar. E a gente tem a certeza, e eu vejo pela quantidade de pacientes em que chegam lá na clínica, doutor, eu vim aqui para realizar o procedimento. Outro dia chegou uma senhora de São Paulo, veio de São Paulo para fazer um procedimento comigo. Eu falei, por que o senhor fez em São Paulo? Doutor, eu já li a sua vida toda. Eu sei, vi todos os seus vídeos, eu quero fazer o procedimento, eu sei como é que é. Aí eu examinei a paciente, realmente tinha indicação de uma suplementação subacromial, ela saiu feliz da vida. É exatamente isso, o paciente, né, consegue visualizar, como é que você muito bem fala, é um exame dinâmico. É diferente de uma radiografia ou uma ressonância. Lógico, a ressonância tem o seu espaço, né, o seu espaço ouro dentro do diagnóstico, né? Mas o ultrassom, igual outro dia eu estava fazendo um ultrassom do ombro, o paciente tinha uma lesão de um dos tendões do ombro, aqui está a lesão, deixa eu olhar o seu outro ombro. Ele também tinha uma lesão no outro ombro, não tinha nenhuma sintomatologia. Você também tem uma lesão no outro ombro. Então é o exame dinâmico, em que você mostra o exame, ele consegue compreender o que nós estamos enxergando. Você compara o lado direito com o lado esquerdo. Aqui está a sua bursite, aqui está o seu processo inflamatório, está o seu espessamento do tendão. Aqui você tem um esporão, uma bursite, enfim, uma série de diagnósticos no quadril, né, no ombro, no cotovelo, enfim, você começa a abrir um leque tão grande de diagnóstico, né? Quantas vezes chega no nosso consultório, doutor, estou com uma epicondilite do cotovelo, já há 2 anos não tem nenhuma solução, né? Já fez ressonância, tomografia, vamos fazer um ultrassom. Aí você vê o tipo de lesão, vê se tem uma proeminência óssea que esteja favorecendo, né, aquele tipo de sintomatologia. E quando você faz um procedimento em que normalmente eu faço deitado os procedimentos, o cotovelo eu faço sentado, como é que você muito bem orienta nas suas aulas, quando a gente faz o procedimento, o paciente vê aonde está a agulha, ele entende o que está fazendo, ele sai com absoluta convicção, olha, realmente foi perfeito a infiltração, né? E esses são os bons momentos que a gente tem lá na clínica. Eu falei assim, poxa, esse método não pode ficar só comigo, tem que colocar outros médicos para aprender isso também, porque isso é uma inovação muito grande. Nós temos lá dentro da clínica diversos médicos aí com 20 anos, com 30 anos de formado. Nós temos que ensinar essa galera mais velha, porque muitos são até professores de anatomia, aprender essa técnica vai abrir um horizonte muito grande. Para 90% das patologias que você analisar, é bursite, é tendinite, é dor nas costas, é mialgia, são hematomas, contusões, que muitas das vezes, no próprio consultório, a gente consegue dar o nosso diagnóstico, né? Diferente o ombro, vai fazer a ressonância, marca a ressonância daqui a 10, 15 dias, volta com a ressonância depois de 20 dias, para termos um diagnóstico, como muitas das vezes a gente vê ali na hora. De fato, Renato, eu queria dar boas-vindas ao pessoal que está chegando aí, dizer que essa é uma live não muito comum para mim,
porque eu costumo falar muito para médico, né? Eu, categoricamente, eu falo para médico sempre a literatura, sempre o aprendizado. Mas hoje essa é uma live diferente, a gente está falando para as pessoas Diferente. leigas, né? Eu peço desculpa se em algum momento eu usar uma palavra técnica, porque é de costume, né? Já medular, mas eu peço desculpa ao pessoal aí se eu falar alguma coisa e ninguém entender. No final a gente abre uma caixinha de perguntas. O que eu quero te falar, Renato, falar para o público, é o seguinte: nem sempre, lá atrás, a ultrassonografia era vista com bons olhos. E por que eu estou falando isso? Porque a ultrassonografia, diferentemente de outros métodos, ela é um método chamado médico dependente. Aonde é que eu quero chegar com isso, gente? Quando você é ultrassonografista, o exame, a qualidade do exame, da tua imagem, do teu diagnóstico, ela não vai depender puramente da máquina. Ela vai depender da tua experiência, da tua expertise. E muitas pessoas falam, mas a ultrassonografia é um exame médico dependente. E eu agradeço a Deus todos os dias que a ultrassonografia seja um exame médico dependente. Por que eu estou te falando isso? Porque é através do nosso investimento em educação, é através dos nossos conhecimentos, é através dos nossos estudos e treinamentos que a gente consegue diferenciar-se como médico, dando um diagnóstico diferente para o nosso paciente. Então, o que eu vejo hoje, né? Eu vejo a OrtoCenter como uma clínica pioneira no Rio de Janeiro, interessada na metodologia, parceira da minha escola de ultrassonografia, onde a gente vem treinando e capacitando esses médicos para se realizar um procedimento guiado e também a realização de um diagnóstico. Hoje, com um aparelho moderno, um aparelho de última geração, diga-se passagem igual o meu, né, o qual eu indiquei. Então, eu acho que a OrtoCenter está no caminho certo da tecnologia, no caminho certo da capacitação, porque o interesse maior nosso como médico é fechar o diagnóstico. Ninguém consegue tratar ninguém sem diagnóstico, ora, gente. Né? As pessoas querem, às vezes, quero fazer o procedimento. E eu falo, meu amigo, você vai fazer procedimento de quê sem diagnóstico? Como é que eu vou tratar Covid sem saber que eu estou com Covid? Como é que eu vou tratar de uma asma sem saber que eu estou com asma? Como é que eu vou tratar de uma bucite sem saber que eu estou com uma bucite? Né? Então, a história da ultrassonografia ela é baseada no diagnóstico. O procedimento ele é importante, sim, mas a evolução da medicina, a evolução da ultrassonografia, ela é baseada no diagnóstico e aí sim depois a gente consegue fazer qualquer coisa. E lá atrás, a gente não era bem visto na ultrassom, né? Porque não existia um protocolo, não era hoje a facilidade, não era hoje digamos, esse boom da ultrassonografia que é hoje. Lá atrás, eu era recriminado, as pessoas não acreditavam em mim, as pessoas diziam que eu era fotógrafo, as pessoas diziam que eu não era mais ortopedista, as pessoas tinham um preconceito. Aonde eu chegava, Renato, os colegas ortopedistas me olhavam assim, de baixo para cima, e se viravam, porque eu tinha, né, complementado o meu aprendizado de ortopedia com ultrassom. E hoje, esses mesmos colegas hoje tiram um chapéu para mim, me colocam em tapete vermelho, né? Como se diz lá nesses eventos grandes. Então, lá atrás, não foi fácil, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. E hoje a gente sabe, a gente vê a importância do ultrassom, né? Um método relativamente mais barato do que a ressonância, um exame dinâmico, um exame que você consegue, dentro do teu consultório, efetivamente, após a história clínica, após um bom exame físico, já conseguir, então, fechar o diagnóstico. Tá bom? Então, eu só queria dar esse parêntese, porque as pessoas veem hoje a ultrassom como uma maravilha, mas lá atrás, só eu sei o que eu sofri em tentar trazer como pioneiro ortopédico a ultrassonografia para o estado do Rio de Janeiro aqui, para a cidade hoje a gente fazer o que a gente faz aí.
Ô, Luiz Felipe, tem uma pergunta aqui do público aqui, o Ricardo, está perguntando se o ultrassom dispensa a ressonância. Boa pergunta, boa pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, né, baseada nessa pergunta dele. Qual é o melhor exame ortopédico que existe no mundo? Qual é o melhor exame ortopédico que existe no planeta Terra? Assim, se você pudesse escolher um exame, qual seria o exame que você ia escolher para tudo? Não existe. Não existe o melhor exame para tudo. Existe o melhor exame para uma determinada indicação patológica. O que eu quero dizer com isso? Que se você aí, Ricardo, bater o teu dedo em qualquer lugar, né? Deus me livre que isso aconteça, mas se porventura você bater, tiver uma pancada, tiver um trauma, né? O melhor exame dentro da ortopedia para visualização desse teu problema é uma simples radiografia. Um simples raio-x. Em 2 incidências, a gente consegue falar, Ricardo, você não tem nada, você tem uma fratura ou você tem uma contusão. E ponto final. Tá? E tá tudo certo. Tá? Quando você pergunta entre a ultrassom e a ressonância, existe um limbo, existe uma conexão entre um e outro. Por exemplo, a ressonância, diga-se de passagem, ela é padrão ouro para muitas e diversas patologias musculoesqueléticas, tá? Padrão ouro. Só que a ultrassonografia, ela tem a sua entrada dentro dos diagnósticos, por quê? Primeiro, vamos voltar ao dedo. Façamos de conta que você acordou e apareceu um carocinho aqui no teu dedo, ó. Um carocinho simples. Não dói, não te incomoda muito, apareceu um carocinho. Imagina que eu vou te atender e vou dizer, rapaz, ó, você tem um carocinho, eu vou pedir uma ressonância para você fazer esse exame e de você voltar daqui a 20 dias, né, depois de marcar o exame, fazer o exame, pegar o laudo, marcar a consulta de volta e ver para eu falar. E eu vou lá ver e vou dizer, Ricardo, você tem um cisto sinovial, você tem um cisto artrosinovial aqui, ó, na interfalângica distal do teu dedo. Ricardo, com a ultrassonografia, eu consigo 100% de certeza te dizer isso em menos de 2 minutos. Dentro da minha clínica, com o exame físico e com o ultrassom, eu consigo falar, Ricardo, isso aqui é um cisto artrosinovial. Geralmente traumático, pode ter sido pela pancada, ou pode ter sido por um momento de artrose. Né? A gente faz uma artrose, que é um desgaste articular, né? Aparece bicos de ossos ali e pode haver um extravasamento de líquido articular formando um cisto. Então, entenda que existe uma diferença de solicitação entre um exame e outro. Então, não é o melhor, é o melhor para qual patologia. Agora vamos mudar o contexto. Você bateu o joelho e você fez uma falha ligamentar num ligamento chamado cruzado anterior. Ricardo, isso aí eu te garanto que a ressonância ela vai ser disparado o melhor exame do que a ultrassonografia, tá? E também a gente tem que entender que para avaliações neurológicas, avaliação de nervo, a ultrassonografia ela é melhor do que a ressonância, tá? E também, Ricardo, para as avaliações dinâmicas. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o exame de ressonância, a gente entra num tubo, numa máquina de tubo, onde a gente entra calado, parado, mudo e surdo, e sai parado, calado, surdo e mudo, né? Enquanto que na ultrassonografia, a gente consegue fazer o estudo da articulação dinamicamente, a gente consegue ver a articulação mexendo, a gente consegue ver o líquido mexendo, a gente consegue ver o cisto mexendo, a gente consegue ver a musculatura contraindo e relaxando, a gente consegue enxergar tudo em tempo real durante a avaliação da tua indicação clínica, tá? Então, e outra coisa, a ultrassonografia me permite visualização do que a gente chama do Doppler. O que é o Doppler? Doppler é uma caixinha onde ela capta velocidades que a gente consegue ver os vasos, consegue ver artéria,
consegue ver a veia, consegue ver se está entupido, consegue ver se dentro de uma articulação ou dentro de um tendão tem uma quantidade de vasos que outrora não é normal e quantificar o processo inflamatório dessa articulação ou desse tendão, tá? Então veja que as qualidades de um e de outro são várias, são vastas, tá? Porém, a ultrassonografia, quando bem estruturada, quando bem nas mãos, tecnicamente, de uma pessoa habilitada, a gente consegue encurtar esse tempo de diagnóstico e, de cara, além do diagnóstico, já te proporcionar um tratamento ecoguiado ou teleguiado, onde a gente consegue ver a ponta da agulha dentro da lesão especificamente que a gente viu no diagnóstico. Espero ter respondido. Perfeito, excelente. Eu estou com uma outra pergunta aqui, do Paulo Sérgio. Esse aqui nem veio do Instagram, veio lá do Facebook. O exame dinâmico, como é que é feito? Já até colocou aí, né? Que é justamente... O exame dinâmico nada mais é... Eu vou dar um exemplo da minha rotina diária. Eu pego muitos exames de quadril, né, solicitados por um grande amigo e também ex-aluno meu, o qual me manda muita ressonância, muito paciente com pedido de ressonância normal do quadril. E ele fala, Felipe, eu examinei, pedi a ressonância e não mostra nada, cara. Por quê? Porque o paciente entra parado, sai mudo, surdo da ressonância e ele não faz a avaliação biomecânica, ou seja, ele não mexe, ele não consegue mexer as articulações do quadril durante o exame da ressonância. E muitas das vezes, vamos agora dar um exemplo lúdico. Se você tem um carro, vocês aqui dirigem, né? Vocês sabem que o carro ele pode ter um desalinhamento. Se você pegar um carro e parar o carro, você consegue afirmar que ele está com um desalinhamento ou desbalanceado? Não. Você só consegue confirmar que esse carro está desbalanceado se você andar com o carro. Se você tiver uma mecânica de andar no carro, aí você vai dizer, opa, esse carro está puxando para a direita. Tem algum problema. Então, o que acontece na ultrassom? Na ultrassom, eu consigo botar esse carro para andar. Eu consigo fazer com que esse quadril ele mexa-se durante a avaliação normal dele, ou do que seria normal, e eu consigo, através do transdutor, visualizar as estruturas mexendo biomecanicamente de forma que eu consiga enxergar se esse quadril ele está normal ou se ele tem alguma avaliação, se ele está desandando, se ele está puxando, se ele está incongruente à normalidade dele. Então, essa é a estrutura de uma avaliação normal, de uma avaliação dinâmica, seja no quadril, que é muito comum, seja no punho, seja no dedo, seja no pé, seja no ombro. No ombro nós temos avaliações dinâmicas que a gente consegue fechar vários diagnósticos. Tá bom? Perfeito. Eu tenho uma outra aqui que estão perguntando, é o Guilherme, também veio de outro, essa resposta até as operadoras de saúde autorizam esse exame? Sim, ele autoriza com certeza. Dentro da nossa clínica, várias operadoras já estão autorizando, entendeu? Sudamérica, tem aí a Vale, várias operadoras, outras não autorizam. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. Muitas das vezes vem um paciente particular, eu não cobro ultrassom. Ultrassom é minha ferramenta de trabalho. É como se eu tenho um estetoscópio no pescoço e boto para escutar o coração. É que eu falo para os nossos médicos, os colegas lá da clínica, gente, se o convênio não autoriza, porque nós não somos uma clínica radiológica, isso aí é um instrumento, é diferente de você, que recebe exames de fora para realizar ultrassom, em que você tem que laudar. O nosso laudo é um laudo ortopédico, seguindo as normas, as normatizações de um laudo de ultrassom, eles colocam no nosso histórico, que é um local reservado nosso, do médico e do paciente. Entendeu? Claro. Então, as operadoras que não, estamos até solicitando, as operadoras que não autorizam, a gente continua fazendo normalmente esse exame. Essa é a boa prática do médico, né, Renato? Exatamente. Muitas vezes, eu falo muito isso para o público médico, meus alunos, às vezes o médico solicitante ele pede punho.
E nós sabemos que existem patologias que às vezes irradiam do punho para a mão ou do pé para o tornozelo. E às vezes o cara pede punho e muita gente não dá uma olhadinha ali na mão para ver se tem alguma coisinha rápida. Eu costumo falar, cara, estende o teu exame, muda, faz a diferença para esse teu cliente, faz a diferença para o teu médico. Então, assim, quando se fala em clínica ortopédica, né, ortocente, um volume bacana, médicos renomados, eu acho que a ultrassonografia, ela sendo autorizada ou não, ela vai complementar ela vai complementar o fim do que aquele paciente foi fazer na ortocêntrica, justamente atrás de um diagnóstico. Exatamente. Então, se não autorizou, não tem problema. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou complementar o meu exame físico através da ultrassom. Você tem um diagnóstico tal, não precisa ficar preocupado. Você tem um prognóstico bom. A gente vai começar a fazer o tratamento agora. Vou te encaminhar para a fisioterapia, para o RPG. Vou te encaminhar, seja para hidroterapia. E o paciente, em uma única consulta, em uma única ida à clínica, ele conseguiu ser atendido, fazer um bom exame, fazer um diagnóstico e sair com um tratamento e orientado. Esse paciente vai chegar em casa, ele vai ficar tão feliz. Primeiro, que ele tem um diagnóstico orientado. Segundo, que ele não vai precisar mais voltar lá para fazer outro exame. Olha que maravilha, né? Nos tempos modernos que vivemos, cada dia as pessoas com menos tempo para fazer suas coisas. Imagina você poder sair de casa em um dia e resolver toda a tua vida naquele lugar. Olha que maravilha. E é isso que a ultrassom nos proporciona. É exatamente isso. É um exame extremamente rápido. Às vezes se faz em 2 minutos, 3 minutos, faz um exame desse, né? Sim. É um exame que não tem nenhum tipo de radiação e que o nosso cliente ele consegue enxergar e entender, poxa, eu estou com esse problema já há 2 anos e só com esse exame que realmente eu consegui enxergar o que estava acontecendo, né? Tem uma pergunta aqui da Prica para você, Prica, né? Como funciona a técnica de ultrassom na água? Opa! Boa pergunta. Essa é boa. É médico ou paciente? Eu não sei. É Prica. Como funciona a técnica de ultrassom? Quando eu faço isso na minha clínica, todo mundo abre logo um olho, mas explica você. Que negócio é esse que o doutor está fazendo aqui na minha mão? Cara, isso é interessante, né? Porque lá na história da ultrassonografia, a ultrassonografia ela foi desenvolvida dentro da água, né? A onda sonora ela se propaga muito bem dentro da água, tá? Então, o que a gente faz quando a gente usa a técnica da água? Na verdade, quando a gente vai estudar estruturas muito superficiais, por exemplo, dedo do pé, dedo da mão, né? Estruturas muito superficiais, a gente tem que gastar uma quantidade de gel muito grande aqui no local para colocar o transdutor e conseguir ver a estrutura. Então, quando eu coloco a técnica de imersão da mão dentro de uma bacia d'água, eu estou dando-me a possibilidade de conduzir o exame com a água como se fosse o gel. Ou seja, é um meio de contato, é um meio de transmissão das imagens sonoras do transdutor, né? Do negocinho lá que a gente coloca para a estrutura da que a gente está estudando. Então, a técnica na água nada mais é do que quando a gente consegue imergir a mão dentro de uma bacia com água e colocar o transdutor sem contato nenhum com a pele. Não precisa você encostar. Apenas você coloca o contato do transdutor na água e você consegue estudar toda a estrutura do dedo sem precisar colocar o gel. Imagina, quando eu boto o gel aqui e eu aperto, esse gel faz o quê? Esse gel vai para um lado, vai para o outro, tem que colocar mais gel. Aí tem que colocar mais gel. Aí tem que colocar mais gel aqui, 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 aqui. Com a água, não. Fica tudo submergido. Então, a água é a mesma coisa do efeito de contato, do efeito de comunicação entre o transdutor e a pele. Então, a gente faz isso, faz com alguma frequência para avaliação de estruturas superficiais de mão e também de pé, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sei se eu consigo botar a imagem aqui. Não. Peraí. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês.
Já que me E as imagens perguntaram. são lindas, né? As imagens são lindas. As Maravilhoso. imagens realmente são imagens de livro. Na hora que a gente não toca o transdutor na superfície do paciente, as imagens são muito bonitas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque é muito interessante essa pergunta, porque os pacientes olham assim e falam, doutor, o que você vai fazer? Né? O que você vai fazer, doutor? Pelo amor de Deus. E aqui, ó. É isso que eu faço. Ó. Olha lá. Tá vendo? Eu tô com o pé Aham. aqui, ó, submergido na água. Esse paciente, ela tinha um exame de ressonância normal e essa paciente não conseguia fazer contato nenhum com a pele. E o médico dela falou, Felipe, você consegue fazer o exame dela? Eu fiz, claro. Inclusive, ela não vai sentir nada. E ela veio da região dos lagos, eu coloquei o pé dela imerso na água e coloquei o transdutor apenas na água. E a gente conseguiu enxergar essa patologia, que era um tumor, né, um tumor glômico nessa região do hálux, um tumor que dói bastante, né? Qualquer pancadinha nessa região dói muito. Então, essa é a técnica da imersão da água, onde a gente faz não somente no pé, também na mão dos pacientes. Ô, Luiz, eu tenho uma outra pergunta do Manda. Ricardo.cb. O que é elastografia? Elastografia. Eu acho que esse Ricardo é médico, hein? Ô, Deve ser, hein? esse cara é médico. Pela, Esse cara tá com pela, uns papos muito avançados aqui nessa live hoje. essa é a pergunta, hein? Elastografia. Elastografia, vamos lá. Elastografia nada mais é, tá? Do que um estudo onde a gente faz a avaliação de densidade das massas, densidade dos tecidos onde a gente vai avaliar. Por exemplo, façamos de conta que essa minha mão, ela tem uma estrutura de densidade amolecida. E essa outra mão, ela tem uma elasticidade endurecida. Os tecidos, quando a gente vai avaliar com o transdutor, a gente coloca o transdutor na área que a gente quer e a gente abre uma caixa de avaliação de estrutura de densidade. Quando a gente abre essa... viu? O cara é médico, sabia? Só pergunta bizarra. Doutora Priscila, só pergunta de médico mesmo. E eu gosto, viu? Não pergunte mais que eu gosto. Eu adoro. Então, quando a gente abre a janela de estudo da densidade do tecido, abre-se na tela ao lado uma coisinha chamada elastograma. Elastograma é um conceito visual de cor, onde a gente vê que o vermelho são tecidos moles, ou seja, soft em inglês, e os tecidos mais endurecidos, que a gente usa o termo hard, eles estão na cor azul. Então, o elastograma, ele me dá uma densidade de mole a duro. Quando eu faço uma sonopalpação, quando eu faço uma pressão nessa avaliação do tecido, desse lado aqui, teoricamente, mostraria que o elastograma seria soft. Ou seja, esse tecido ele teria uma moleza maior do que esse aqui, que ao contrário seria mais endurecido. Tá? Então, a elastografia ela serve para estudar justamente as densidades texturais dos tecidos, seja músculo, seja cisto, seja nervo, seja qualquer estrutura que a gente consiga demonstrar através da elastografia qual o grau de densidade dessa estrutura. Você pode ter uma lesão muscular e durante a avaliação da elastografia, a elastografia durante a textura ali do tendão mostra tecidos verdes, normais, e no meio vermelho. Você fala, opa, tem uma lesão aí dentro, porque o tendão era para ser todo durinho. De repente está duro e no meio do tendão está vermelho, é porque no meio do tendão tem uma falha de densidade, tem uma falha de textura e a elastografia consegue então visualizar.
É muito interessante na síndrome da pedrada, né, que a gente consegue colocar a época com que esse atleta pode voltar à sua atividade física. Você Isso é consegue, muito através da importante. elastografia, fazer um termo que a gente chama screening. Screening é um acompanhamento, é onde você faz o acompanhamento inicial desse paciente, desde uma lesão soft, muito grande ali, e ao período que essa lesão vai cicatrizando, ela vai deixando de ser soft, de ser macia, para ir ficando verde, até se direcionar ao tecido estrutural normal daquela região. E a gente, então, pode falar, ó, nesse momento, a elastografia afirma que o seu tecido já está sob cicatrização e eu vou te dar alta para você, então, começar suas atividades físicas de forma a reforçar a musculatura e reforçar todo o contexto da articulação. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Qual a importância do Power Doppler? Importância do Power Doppler. Pô, isso aí é fantástico, né? Doutora Priscila é minha aluna, não, né? Não deve ser. Essas perguntas. Quem tá mandando um abraço aqui, é mestre lá da Ortocenter, é aluno seu também, é o Pedro Henrique. Mandou um grande abraço para você. Doutor Pedro é um cirurgião de joelho, foi lá fazer o exame, foi lá fazer o curso com a gente. Brilhante amigo, obrigado. Outro abraço. Vamos lá, vamos responder a doutora Priscila. Power Doppler, né? Existe uma confusão, né? Nas operadoras de saúde, existe uma confusão com médicos solicitantes, existe uma confusão, na maioria das vezes, com todo mundo. O que é Doppler e o que é Power Doppler, né? Imagina, eu vou dar um exemplo aqui bem tosco, espero que vocês entendam. Eu sou um cara cego, míope, não vejo nada sem óculos, tá? Então, quando eu estou fazendo... Olha o exemplo, viu, Renato? Vê se você vai gostar. Inventei agora. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu estou fazendo o meu exame sem Doppler, nem ou Power Doppler, eu estou fazendo o meu exame assim, ó, de olho fechado. Estou fazendo lá o exame. Quando eu ligo o Doppler, eu abro o olho. Eu consigo ver alguma coisa. Consigo ver muita coisa. Na verdade, não, né? Porque eu sou cego. O Power Doppler é quando eu coloco óculos. É quando eu dou potência de visualização de microvasos em locais que outrora não era para existir. Ou seja, qual a importância do Power Doppler? Power Doppler, ele me dá um instante de um processo inflamatório, ele me fala se o tratamento ele está sendo benéfico, ou seja, se o estado inflamatório daquela patologia está positivo ou negativo. Se o Power Doppler é positivo, quer dizer que aquela estrutura está inflamada. Aquela estrutura ela precisa de uma reavaliação para um tratamento. Por exemplo, veja esse exemplo aqui. Para diagnósticos de epicondilites, bursites, né? É bastante indicado o Power Doppler. Sim, sem dúvida. Deixa eu só mostrar. Tem esse aluno teu aqui de ultrassom entrando aqui, o tal do SPAMP. Quem? Tem um aluno aqui seu que entrou aqui da Eco. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, olha essa estrutura aqui, gente. Ó, essa estrutura aqui, isso aqui é um joelho de um paciente que fez uma cirurgia, tá? E esse paciente evoluiu com uma dor local, né? E o médico queria saber se tinha alguma coleção, se tinha líquido residual dentro desse acesso cirúrgico. A gente não conseguiu ver líquido, mas a gente viu uma quantidade de vasos através dessa janela do Power Doppler, inferindo que aqui tem um processo inflamatório agudo. Ou seja, tem uma reação inflamatória aguda se formando nessa região, próximo a essa estruturinha aqui. Tá vendo isso aqui branco, gente? Isso aqui é um material de cinza, isso aqui é uma placa, né? Esse paciente fez uma valgização do joelho e o doutor botou uma placa. E nesse acesso de placa, onde ele sentia dor, eu consegui enxergar que tem Power Doppler positivo. Ou seja, o Doppler positivo está falando para mim que aquela região tem um processo inflamatório agudo.
e eu estou falando para o colega, olha só, não tem uma coleção, não tem um abscesso, mas está inflamado, precisa de tratamento, precisa fazer uma reparação ali anti-inflamatória e precisa de um acompanhamento, tá? Se eu não ligo o Power Doppler, eu não tenho como dar ao médico esse discernimento do processo inflamatório agudo, tá? Enquanto o Doppler visualiza grandes vasos, o Power Doppler visualiza pequenos vasos, que outrora, se eu ligo só o Doppler nessa região, não vai captar o Doppler, porque o Doppler não tem capacidade, assim como o meu óculos, de me dar visão melhor do que eu estou vendo agora. Entendeu? Perfeito, acho que está bem respondido e toda vez que a gente tem a dúvida ou quando a gente imagina estar diante de um processo inflamatório agudo, a gente liga o Power Doppler e vai aparecer os pontinhos que ele diz, podemos afirmar, olha, isso trata-se de um processo inflamatório agudo nesta região. Só para dizer para o pessoal que nada disso aqui foi combinado, né, Renato? Você vê, eu tenho casos diversos, eu estava laudando até aqui antes de entrar, então a gente consegue, através de uma fala normal, de uma fala, né, usual, e eu consigo te mostrar qualquer exemplo para qualquer coisa que a gente fale durante a ultrassom, aqui ao vivo, só com o computador ligado. Com essa ferramenta fantástica que a gente tem hoje, né? Fantástico. Fantástico. Bem, estamos aqui agora nos últimos minutinhos aqui, entendeu? Da nossa live. Vamos mais uns 5 minutinhos aí. Vamos falar mais um pouquinho. Uma coisa interessante que eu vejo no ultrassom, ô Luiz, é justamente a felicidade de algumas pessoas que chegam quase que desanimadas, desesperançadas por patologias. Existe um grupo, não sei se você frequenta, de capsulite adesiva dentro do Facebook, que tem umas 600 pessoas lá dentro, mais de 600, né? E eu participo desse grupo. Então, cada um, você consegue escutar as coisas mais absurdas com relação ao tratamento. Alguma dessas pessoas nos procura, né? Então a gente esclarece. Doutor Rodrigo está aí, ó. Frediani. O homem do Frediani aí, ó. Rodrigo. Rodrigo, Ele é um grande incentivador do uso, né? Ele faz cursos aí dessa metodologia. Quero deixar registrado aqui, que o Rodrigo Frediani é um cara que tem futuro na ultrassonografia, é um cara que está manjando muito bem, fez o meu último curso agora, brilhou. Eu fiquei encantado com a destreza, fiquei encantado com o poder de querer aprender, de querer fazer. Esse rapaz, ele vai destruir aí a ortocente, viu, na ultrassom. E a gente comprou. E quando eu vi aquele equipamento lá que você utiliza, né, que é esse equipamento bem mais bom, eu falei, temos que botar um equipamento desse na OrtoCenter, porque não adianta. Ele realmente é fantástico. Ele tem um poder de imagem muito grande. E quando você começa a aprender o equipamento, né, como é que os acessórios que ele tem em termos de imagem, melhora muito a tua qualidade, a tua acurácia melhora bastante. Ô, Renato, você lembra em algum momento de teu carro ter te dado R$5 aí em um ano? Não. A máquina, cara, se você fizer um exame por mês, ela já vai te dar alguma coisa. Então as pessoas perguntam, cara, compra, é investimento, você está dando qualidade ao teu cliente, você está dando qualidade a você como médico, você está falando, cara, eu vou ser o cara bom, eu vou ser um cara diferenciado, porque além do meu conhecimento, eu tenho uma boa estrutura para fazer um exame. Parabéns. Eu tô tendo até médicos lá na clínica que já estão comprando seu aparelho. Próprio ultrassom, chega eles com a malinha ali, doutor Yuri comprou um equipamento, o Yuri, Fabrício chega, vou pegar meu equipamento, ele já deixa o equipamento dele lá na nossa clínica. Ele deixa o equipamento dele lá. Às vezes ele leva o equipamento, às vezes ele deixa lá, entendeu? Uma série de exames. Ele já está fazendo da clínica como se fosse o acessório do dia a dia dele. Entendeu? A ferramenta de trabalho. Eu vejo o Yuri trabalhando lá dentro da clínica com o ultrassom em cima da mesa dele. Né? Enfim, eu acho que muito em breve vamos ter aí o pessoal da mão também fazendo o ultrassom, estão muito empolgados com a técnica, e a gente viu, olha, gente, isso é um caminho sem volta. É igual cachaça. O raio-x.
O raio-x o raio-x tem seu lugar no espaço, mas o ultrassom realmente Existe é uma espaço para ferramenta. tudo, ô Renato, existe espaço para tudo, cara. Só vai depender não vai depender da indicação, vai depender do que você quer, né? Ó, doutor Fábio aí, ó, meu aluno, aparelho bom, te dá segurança e torna o seu trabalho mais prazeroso. Cara, perfeito, Fábio. O Fábio, cara, é o meu aluno. Ô, Renato, o Fábio, ele posta umas fotos que eu tenho até vergonha de ver. O Fábio tem uma máquina que acho que dá para comprar umas 10 máquinas minhas. Ele tem É duas mesmo, né? máquinas. Rapaz, se ele juntar 2 máquinas, ele compra um apartamento aqui na Vieira Soto, aqui na Ipanema, aqui onde ele quiser no Rio de Janeiro. Fábio tem 2 máquinas absurdamente top de linha. Fábio é um ultrassonografista muito completo, ele faz tudo, né? Faz tudo muito bem. Tudo muito bem. E ultrassonografia musculoesquelética também, ele vem fazendo cada vez top. Inclusive, ele entrou agora para o nosso grupo de mentoria, né? Ele tá na nossa mentoria aí. Tá voando, rapaz, voando. E é isso que ele falou, cara. É por isso que ele falou isso. Porque além de dar segurança na hora de fazer o diagnóstico, te dá mais prazer. Imagina agora, Renato, você com essa máquina lá na OrtoCenter, olha o quanto você tem mais prazer de fazer exame, podendo enxergar melhor as estruturas. Né? Então, Verdade. é incomparável, cara. É incomparável. Eu sou fã, eu Parado. sou fã. Eu vejo, Doutora, você vibra muito. Você vibra muito. doutora Richard tá por aí, hein? É? É. Eu vejo que você realmente se empolga bastante, e são cursos com Cecília. poucos alunos. Cecília tá aí? Chegou aí? Tá aí, chegou aí. Cecília foi hoje treinar lá na OrtoCenter com o técnico lá. E ela tem me abordado algumas vezes com algumas perguntas sobre o ultrassom. E hoje eu mostrei lindas imagens a ela do cotovelo, punho, nervo mediano, o que é capaz. Na hora que você dá o zoom no nervo mediano, aparece quase os fascículozinhos dele, né? Parece tudo. dentro do retináculo, né? E você mexe e mostramos aí a panorâmica, como é que faz uma panorâmica de um tendão, do músculo, né? E, enfim, então eu acho que incentivando a esses médicos o que o ultrassom pode fazer, eles acabam se empolgando com essa nova técnica, que naturalmente cresceu muito, né, devido à qualidade dos equipamentos, que realmente é uma coisa absurda, né, a qualidade que eles estão tendo hoje em dia, né, e o médico estudar. Tem que saber muita anatomia, né, tem que saber o que ele está enxergando. Se ele não souber que naquela região do punho tem um nervo, que é o nervo mediano, que está junto de um outro tendão, que tem mais 4 tendões embaixo. Na realidade, ele não vê nada. Ele tem que entender o que ele está vendo. Renato, eu vou te afirmar uma coisa. Isso já deve ter acontecido com você já deve ter percebido. A quantidade de radiografia, de ressonância, em suas solicitações vai cair drasticamente. Muito, muito. E algumas operadoras já perceberam isso. Eu vou te dar um detalhe. Toda vez que a gente pedia, essa até me orgulha bastante, né? Toda vez que eu pedia uma visto-suplementação, alguma infiltração para a Sul-América, de rotina, ela pede uma ressonância magnética. Rotina, é 100% dos casos. Você acredita que é mais ou menos umas 3 semanas, há uns 2 meses, a Sul-América não está mais me pedindo ressonância magnética. Ela pede apenas o meu laudo. Para anexar o meu laudo ao pedido da visto-suplementação. Ou seja, a operadora de saúde já está enxergando que para o diagnóstico de bursite, tendinite, uma rotura, uma síndrome acromial, né, fazer um bloqueio do nervo supraescapular, em que o diagnóstico basicamente é clínico de ultrassom. Você faz o relato, dá o seu laudo, manda para o convênio, ou seja, uma operadora de saúde confiando 100% naquele pedaço de papel que o médico está enviando.
E acaba diminuindo muito o custo assistencial. Porque você vê uma ressonância magnética que sai uns 600, 800 reais, quando o cliente volta ao médico para mostrar a ressonância, se é mais uma consulta de 100 e poucos reais, que muitas das vezes manda-se para fisioterapia, porque às vezes o diagnóstico não é tão conclusivo como um exame dinâmico de ultrassom, e o paciente às vezes faz 10, 15, 20, 50 sessões de fisioterapia, quando muitas das vezes apenas uma infiltração, viu que não deu certo, com 20, 30 sessões de fisioterapia, olha, tem que mudar a metodologia de trabalho. Faz o ultrassom, dá o diagnóstico, faz o bloqueio, ou seja, qual seja o procedimento, mas interessante que a Sul América já sinalizou em vários pacientes meus que ele não está mais pedindo a ressonância magnética. Né? Até a secretária entra no consultório, não, doutor Renato, você não precisa pedir ressonância não, porque a Sul América está autorizando. Está feliz agora. Exatamente. Ou seja, é a credibilidade que as pessoas conseguem enxergar num trabalho bem feito, entendeu? Em que você fala para as operadoras, gente, não precisa fazer tanta ressonância, tomografia, para dar diagnósticos como epicondilite, uma tendinite, Ô, Renato, enfim. Fala para eles. Eu fiz o curso com o Felipe, hein? Eles me conhecem. Inclusive o Pedro está até perguntando quando é que vai sair o curso de joelho e tornozelo próximo que vai ter. Acho que é joelho e tornozelo que ele perguntou aqui para cima. Spoiler. Tô gravando, cara. Dá trabalho. Mas já tá no forno. Revisão da anatomia do joelho, Tá? Eu acho que semana que vem a gente já vai fazer um lançamento do curso do membro inferior para os alunos, né? Só para os alunos presenciais e online. E mês que vem a gente vai fazer o lançamento para toda a população aí no planeta Terra, né? No Brasil e na América Latina. Semana que vem a gente vai fazer um lançamento especial para os alunos, né? Com um valor especial para os alunos, né? Que já adquiriram o meu curso do membro superior, os meus alunos de curso presencial, para o curso online. A gente vai fazer um preço especial para eles. E depois de um mês a gente vai fazer então o lançamento para toda a América Latina aí, né? Eu tenho mais de 200 alunos em toda a América Latina, Renato. Olha eu vejo. O curso que eu participei de membro superior de ultrassom, tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Que você faz aqueles grupinhos Isso. Para tirar dúvida, colocar casos clínicos, gente de fora do Brasil, aí da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, né? Chile também, enfim. Eu tenho um aluno bacana. De Portugal, cara. Eu tenho um aluno de Portugal. É mesmo? Pô, que bacana. Realmente é muito aí, é muito orgulho prazeroso o bem que a gente consegue fazer aí dentro da nossa profissão, né? E, enfim, eu acho que Mandar um a beijo tua participação. Para Bárbara. A Bárbara está aí? Entrou aí? Bárbara tá aí. Mandar um beijo para ela. Também, aluna nossa aí do Ortocenter. Tá voando também. Tá voando, tá aprendendo, tá empolgada demais no ultrassom, fazendo cotovelo. De vez em quando eu dou uma palhinha, tiro uma dúvida aqui. A Kênia também. Isso não foi combinado não, tá? Marca um dia, uma semana aí, um melhor dia para vocês aí, sei lá, uma sexta-feira, pode ser, uma quinta-feira, e marca essa galera toda aí no Ortocenter, coloca uns pacientes aí que eu vou aí fazer exame, ensinar a utilizar a máquina numa tarde toda aí para a gente fazer bastante diagnóstico e procedimento. Vamos marcar sim. Vamos marcar, com certeza. Muito bem. Ô, Luiz, foi um prazer imenso, entendeu? A participação, quando eu falei para o pessoal lá da Ortocenter do Marco, vamos chamar, grande ideia, vamos chamar assim. Realmente, você é um mentor, você agregou muito valor à nossa clínica, trazendo aí, na sua maneira humilde, né? De 8 anos atrás, né? Que você foi me apresentado pela doutora Andréia, lá da Clínica Medical Force, lá de Caxias. Isso. Né? Em que você, com a sua seriedade, com a humildade, né, se dispôs a passar muitas das tardes, às vezes casos muito difíceis que a gente encaminhava. Me lembro muito bem de uma elefantíase que eu tinha.
Foi Assim, ô, pegadinha. Luiz, eu tenho um caso muito especial para você, uma elefantíase de membro inferior, para você fazer uma viscosuplementação dentro do joelho. Meu E para Deus. você não escapar, eu já pedi parecer da angiologia, cirurgia vascular, nenhum médico contraindicou o procedimento. Está aqui o paciente é seu, vai em frente e faz. Não foi? Quando eu cheguei, eu fiz, ó, tem alguma coisa estranha, porque o Renato nunca me pede para fazer joelho. Porque joelho geralmente é a articulação mais fácil de fazer, tudo bem. Quando eu entro na sala, que hoje passei com aquela elefantismo, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer, gente? O paciente, você fez a suplementação, o paciente saiu muito agradecido. Depois, ele virou meu cliente, a cada 6 meses, um ano, ele volta, entendeu? Para mostrar como é que está a fisioterapia, ele perdeu bastante peso, mas é muito bacana a gente conhecer, trazer pessoas agregando ao nosso espaço em que possa participar de ensinamento de outros médicos, trazer novas técnicas, e eu tenho certeza, a gente atende muito lá dentro da clínica, estamos atendendo aí mais de 5.000 pacientes mês, pacientes de revisão, que vai e volta, enfim, é uma coisa que agregou muito valor a gente, né? A gente não tem, é incomensurável o nosso agradecimento a você, e vamos continuar a todos os médicos aí a ensinar e dar continuidade ao seu curso, a gente valoriza muito aquilo que você faz. Os cursos que você tem são sempre 2, 3, 4, 5 alunos, que é a capacidade que você tem de mostrar o equipamento, todo mundo meter a mão no equipamento, né? Agradecer a clínica Proeco, né? de te oferecer todo o arsenal que eles têm lá, toda a infraestrutura de anfiteatro, de equipamentos, né? Para os nossos profissionais aí. Um agradecimento muito grande a você. Entendeu? Vou dar um beijo pro Renato. É isso aí. É isso aí. E espero a gente contar aqui vamos fazer um convite, uma próxima live para estarmos juntos aí. Será um prazer te receber de novo, aceitar de novo esse convite. Fico muito feliz e lisonjeado pela oportunidade de estar aqui. Cara, tua galera é muito massa, gostei muito dos colegas, dos pacientes aí, perguntas bacanas. E é isso, cara. Conte comigo. Eu acho que isso é só o começo. Mais do que falar somente de ultrassom, é a gente entender o tão quanto de qualidade a gente consegue passar para esse nosso cliente final, que é o paciente, né? Que vai atrás de uma resolução, de uma dor ou de um procedimento guiado para fazer qualquer que seja o tratamento. Tá bom? É isso aí, querido. Um abraço grande, boa noite, muito obrigado mais uma vez. Deixa eu tirar uma foto aqui, cara. Vamos, bate a foto. Você sempre bate foto, né? Tu sabe desligar os comentários aí? Peraí, deixa eu ver aqui. Como é que desliga o comentário? Clica nos comentários. Sim. Esses 3 pontinhos aí e vai lá, desativar comentário. Tá aqui. Desativar. Perguntas, né? Comentário, foi. Comentários. Desativar comentário. Agora eu vou fazer um convite. Sumiu? Sumiu. Já foi, né? Sumiu. Agora eu vou fazer um convite a todo mundo que bata um print, bata uma foto nossa, nos marque lá e marque a OrtoCenter, para que a gente possa entrar em contato e ficar em contato com todo mundo. Tá bom? É isso aí. Qualquer pergunta, vá no Instagram ou dentro do nosso site, entendeu? Que nós vamos esclarecer da melhor maneira possível. Vamos tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. 1, 2, 3 aí, já. Foi. Beleza. Valeu, querido. Um abraço grande. Boa sorte, saúde e paz. Muito obrigado. Você também. Tchau. Valeu. Tchau.